Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Vamos já início ao capítulo 8. Esse é outro assunto muito fácil, que já é bem batido, apesar de ser uma grande confusão e bem atual até hoje. É a questão da religião e o Estado. Vocês sabem que, historicamente falando, a briga entre os poderes, religião e Estado, vem há séculos. Lembre que existe um tripé, como sempre falo para vocês. Anotem, botem aí no lado do livro, botem no caderno, existe um tripé. Esse tripé é economia, religião e política. Nunca esqueçam, economia, religião e política. Sempre esse tripé vai estar andando junto e o que acontecer com um mudará os outros. A economia sendo mudada, muda a política e muda a religião. A religião sendo mudada, muda a economia e muda a política. A política sendo mudada, muda a economia e muda a religião. Então esse tripé está sempre amarrado. Perceba que quando a gente estava na Idade Média, quem tinha o poder político, o poder econômico e o poder religioso era a Igreja Católica. Então, economicamente, ela mandava, ela dizia o que economicamente sustentava as pessoas, o que elas deviam fazer, que eram os feudos, ou seja, trabalhar na terra, senhores feudais e os servos. Então, economicamente, a igreja mandava, ela falava como era a questão da sobrevivência do homem. Politicamente, ela também mandava, ela tinha o poder de dizer as leis, ela tinha o poder de dizer o que você tinha como direito de moral ou não, o que era certo ou não, até ele matar, e queimar, condenar como herege, ou qualquer coisa do tipo. Então, ela fazia as leis. Então, eu já falei do poder econômico, que era a forma feudal, a forma econômica do período o feudalismo, ou seja, terra, feudo, o poder político, que era quem dizia as leis, como você deveria ou não aceitar, o que você deveria ou não fazer, e o poder religioso, que era a própria igreja, a própria religião, o próprio catolicismo. Então, assim, esse tripé, pessoal, está correndo durante todo o processo histórico. Durante todo o processo histórico. E vai estar sempre essa briga entre o Estado e a religião. O Estado e a religião. E a gente vai ver que houve esse começo, esse início de separação entre Estado e religião, justamente quando tivemos o declínio da Idade Média. Lembrando que é chamado historicamente da Grande Baixa Idade Média, que o finalzinho lá da Idade Média toda, é quando ela já está caindo, já está em declínio. Lembra que a burguesia está em ascensão nesse período. Ela agora ela quer, olha só, a burguesia ela já tem um poder econômico. A burguesia já tem poder econômico, ela tem dinheiro, eles são comerciantes, artesãos, aquela coisa toda. Mas ela não tem o poder político e ela não tem o poder religioso. O poder político ainda não é influenciável por eles. O poder religioso também ainda não é influenciável por eles. Então, nessa transição do período da Idade Média para a Idade Moderna, na Idade Moderna vai começar a ter uma nova perspectiva filosófica, histórica, cultural, econômica, política e religiosa. Por quê? O homem, agora, da Idade Média, aliás, saindo da Idade Média, da Idade Moderna, ele vai, lembre do antropocentrismo, ele agora vai tirar o centro da igreja, ou seja, o teocentrismo, o centro de Deus. Deus não vai ser mais o centro, para agora ele cobrar a si mesmo, antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro. Então agora aí vai criar-se, por isso a ideia do renascimento, e a gente vai ter renascimento cultural, renascimento urbano, tudo. A ideia de renascença quer dizer nascer para um novo mundo, porque eles tinham a intenção de acabar com a Idade Média, excluir a Idade Média do mapa. Por isso o nome Idade Média, porque até então só tem a Idade Antiga, a Idade Média que eles passaram e a Idade Moderna. E aí o nome de Idade Média, porque na época só tem os três. Só que não deu muito certo, já conseguiram apagar. E na verdade eles acabaram criando uma nova perspectiva, que era a Renascença, e criaram o humanismo, o que é o homem humanista? É o homem que ele vai, a partir de agora, questionar tudo. Ele vai estar pautado não mais na fé, mas na ciência, na busca. Então, aquela coisa do só ter a fé e a fé movia, tu falar, agora não.
O homem humanista, ele vai criticar, ele vai questionar, não vai estar preso ao dogma religioso da fé. Ele vai estar mais voltado para a ciência, para a busca, para o raciocínio lógico, no sentido científico. E isso vai ter uma briga miserável entre a igreja e o Estado. É o que a gente vai ver como Estado laico. É nesse momento que o Estado tem que transformar-se em laico. Então, os contextos filosóficos, religiosos, políticos vão todos trabalhar para que isso aconteça. E aí perceba, gente, lembra do tripé? Então nós temos economia, política e religião. Quando a burguesia em ascensão começa a mudar no contexto econômico, automaticamente vai ter uma reação também no contexto político e, inconsequentemente, no contexto religioso. Então perceba como uma coisa está sempre mudando a outra, sempre, um não muda sozinho. A burguesia agora está querendo um poder político, ela já tem poder econômico, mas ela quer um poder político para fazer o poder, para fazer a questão filosófica, a questão de leis a seu favor agora. Então, ela quer um poder político a seu favor. Só que para ela ter um poder político a seu favor, ela não pode aceitar o tipo religioso que tinha, porque a religião dominava todo. Então, tem que tirar a religião do Estado. A religião não pode ter um poder no Estado. Então, perceba que já houve uma mudança política e já houve uma mudança religiosa. Consequentemente, é econômica também. Bem, pessoal, porque agora a gente está saindo do mercantilismo para entrar no capitalismo comercial. Assim, mercantilismo é uma transição entre o antigo meio de sobrevivência, o mercantilismo, e entre o capitalismo comercial. Então, as grandes navegações, aquela coisa, contra-reforma, reforma protestante, tudo aquele caos daquele meio, nós vamos ter o que vai ser chamado de entre a cidade celeste e a cidade terrena. Gente, esse assunto é bem básico. Entre a cidade terrestre e a cidade celeste, você já sabe que ele está falando de uma versão de uma cidade voltada ao religioso e de uma cidade voltada ao mundo. Moral religiosa e moral de Estado. Gente, essa moral religiosa e essa moral de Estado estão sempre em conflitos. Porque apesar de quererem separar, de quererem estar cada um para o seu lado, de ter criado a ideia do Estado laico, aquela coisa toda, mas nesse período ainda estava nessa briga. Porque será que o fato de você ter separado, por exemplo, o Estado da igreja e vice-versa, você deixa de ter influência sobre ela? Será que a moral religiosa não influencia na sua moral do Estado e o Estado não influencia na moral religiosa? Então, será que essa separação, será que o ser humano, enquanto ser, ele tem condições de estar livre disso? E aí, pegando um trecho aqui que eu separei para vocês, a gente vai ler a seguinte coisa. As relações entre moral religiosa e moral de Estado fazem parte das discussões públicas, pelo menos desde o tempo da Grécia Antiga. Olha só, Sócrates é acusado de não crer nos deuses. Gente, olha a importância, olha a treta que já existia sobre essa questão religiosa, sobre essa moral religiosa e moral do Estado. Sócrates é condenado a tomar cicuta, que é um veneno lá que vem de uma planta, acusado, além de várias outras coisas, de estar corrompendo os jovens, aquela coisa tudo, só porque ele queria que as pessoas pensassem, conhecessem assim, o resto das coisas. Então, e por isso ele estava corrompendo. Se fosse hoje, ele estaria doutrinando os jovens, né? Então, ele queria que os jovens soubessem, entendessem, vissem. O interessante é que parece até uma coincidência, né? Enquanto hoje também a ideia é que você aprenda, que quando alguém quer que você aprenda, alguém está lhe doutrinando. É para você não aprender nada e aí você não está sendo doutrinado. Como que o não saber nada não fosse uma doutrina. Então, o Sócrates ele é condenado justamente por, além de não acreditar nos deuses, ele doutrinava os alunos, né? Doutrinava o povo. Não acreditar nos deuses nessa época, gente, para eles, era colocar a própria cidade em perigo. Olha o que é que ele vai falar. Embora houvesse a democracia ateniense, para eles, não acreditar nos deuses da cidade era colocar em risco a própria cidade. Então, olha só que doideira. Então, o fato do Sócrates não acreditar, não acreditar nos deuses da época, da mitologia grega, eles tinham isso como um perigo para a cidade. E, gente, isso não está muito diferente hoje. Quando alguém não acredita
de uma entidade religiosa, seja ela cristã ou não, as pessoas que são adeptas disso, elas caem em cima e tá cuidado, no caso do cristianismo, Deus vai castigar aquela coisa toda. Então existe esse medo até hoje. O ponto também de várias pessoas serem assassinadas nas guerras santas aí, a coisa toda, porque as pessoas não concordam com o meio religioso. E aí o Santo Agostinho, em 354, 430, vai dizer: pesava que, para além dos conflitos terrestres, importa mais trabalhar para a própria salvação da alma, por meio do respeito das leis cristãs de vida e para o triunfo espiritual de Deus no mundo. Santo Agostinho vai dizer que tudo bem, existem as tretas, existem os perrengues, existe todo esse mareado de problemas sociais na vida ou da cidade terrestre, mas que as pessoas têm que voltar especificamente para a salvação da sua própria alma. Então tem que estar ali preso, pego, agarrado na ideia de moral cristã, nos conceitos, nas leis cristãs. Olha só, ele vai dizer a seguinte coisa: a cidade de Deus, ou a cidade celeste, é aquela que reúne e condensa os valores eternos e espirituais, aos quais os seres humanos devem se ligar. E a cidade dos homens, ou cidade dos espirituais, às quais os seres humanos devem se ligar. Ou seja, repetindo, ou terrena, é aquela que reúne e condena os valores temporais e materiais. A cidade celeste tem como base o amor, a verdadeira justiça, que no limite é o amor de Deus, e a cidade, e a segunda, a cidade terrena, tem como base o amor a si próprio. Cabe deixar claro que Santo Agostinho usava a palavra cidade como sociedade. Então, para ele, a cidade era a sociedade. Ou seja, desse modo, quanto mais a sociedade caminha para a realização de uma verdadeira justiça, de um caminho mais próximo de Deus, eles estão dizendo que é a aparência para chegar na justiça. Quanto mais a cidade chegar próximo do caminho de Deus, ela aparece para chegar na justiça. Então, o Estado tem como finalidade promover a felicidade da comunidade, mas isso não implica dizer que a comunidade teria uma noção comum de felicidade e que o Estado deve auxiliar nessa busca. Então, o Estado tem como obrigação moral, econômica, política, social, cultural, de trazer para eles, trazer para a sociedade a felicidade. Só que nem todo mundo tem a mesma felicidade, então cabe ao Estado buscar isso. E qual seria a solução para isso? Como, como chegar a esse embate? O Estado laico, que é nada mais nada menos do que separação do poder religioso. Lembre que a igreja tem poder religioso, poder político e poder econômico. Então vai separar o poder religioso do Estado. Então a igreja não vai ter mais o poder econômico, nem vai ter mais o poder político. Ela vai estar só com o seu poder religioso. E o Estado agora vai ter o poder político e o poder econômico. Então, a solução que eles encontraram para isso foi o que eles chamam de direitos naturais. O Estado laico, todo homem, vai entrar o liberalismo, todo homem vai ter direito à propriedade privada, ao seu trabalho, à livre iniciativa, à liberdade de comprar, vender, de ir, vir, toda essa coisa. E principalmente a propriedade privada e a vida. Vamos dizer que são os direitos naturais. Esse direito natural, às vezes, eles trazem à tona, ou seja, é um direito natural que vai favorecer a burguesia. A burguesia estava presa, estava ali sem poder ter o que, sem poder negociar, com medo do padre, aquela coisa toda. E como a burguesia vai fazer para ter esse poder também no sentido religioso, já que ele começa a quebrar com a igreja? Reforma protestante, anglicanismo, calvinismo, luteranismo, principalmente o calvinismo. É perfeito para ajudar no grupo da burguesia. Então, pessoal, o que isso quer dizer? O Estado laico, quando ele é criado, ou seja, o crescimento do poder do Estado, ele pode permitir a liberdade, mas muitas vezes seus meios impedem essa liberdade que se cumpra. Então, assim, algumas vezes até dá até um resultado oposto. Então, perceba, quando começa também a dar muito poder ao Estado, a coisa fica meio complicada. Então, quando ele começa a ter muito poder, a ideia de liberdade que ele está dando acaba sendo uma ideia de posse, de apropriação. E aí fica complicado. Ou seja, essa é uma discussão sobre a esfera da religião e a esfera do Estado.
e que tem toda uma noção clara, de um bem comum, de como a coisa política funciona. Então, perceba como essa ideia religiosa, essa ideia do Estado, são conflituosas, são conflitantes, são problemáticas. Certo, pessoal? Então, assim, esse assunto também era pequeno. Falando sobre questão de religião e Estado, vocês já sabem, já conhecem. Então, pessoal, até a próxima aula. Boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada. Falou!